20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. A escravidão representa um dos capítulos mais sombrios na história do Brasil. Durante um período que se estendeu por mais de 300 anos, aproximadamente 5 milhões de africanos foram trazidos para o país como cativos. Ao longo desses séculos, os escravizados se rebelaram contra seus opressores em diversas ocasiões. E nesse cenário surgiu uma notável forma de rebelião, que foram os quilombos. E em um desses quilombos teria como destaque um líder lembrado até os dias de hoje, Zumbi dos Palmares. No final do século XVI, com a expansão marítima europeia, o Brasil foi oficialmente descoberto pelo navegador português Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. Inicialmente, a exploração da região se baseava principalmente na extração de recursos naturais, como madeira, ervas, peles de animais e aves raras. O processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, que conquistou e exterminou seus povos indígenas. Eventualmente, houve a captura de alguns indígenas para serem utilizados como escravos. Os indígenas foram primeiramente escravizados justamente por ser o único grupo disponível em grande quantidade para que os portugueses pudessem explorar. Segundo o historiador Boris Fausto, morreram em torno de 60 mil índios entre os anos de 1562 e 1563. As causas eram doenças contraídas pelo contato com os brancos, especialmente os jesuítas, sarampo, varíola e gripe, para as quais não tinham defesa biológica. Enquanto os colonos queriam escravizar os índios para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar, os religiosos aproximaram-se deles para catequizá-los. Os índios eram vistos como seres inferiores que necessitavam da conversão ao catolicismo, segundo eles, para que suas almas não fossem condenadas. A pressão dos jesuítas para que a coroa portuguesa proibisse a escravização indígena resultou em leis que determinaram a proibição da escravização indígena em 1570, 1587, 1595 e 1609. Essas leis defendiam que somente em caso de guerra justa é que os indígenas poderiam ser escravizados. Jerônimo de Albuquerque, cunhado de Duarte Coelho Pereira, fundador da capitania de Pernambuco, solicitou autorização ao rei de Portugal para importar os primeiros escravos africanos da Guiné. Isso ocorreu por volta de 1538. Dessa forma, teve início o doloroso e longo período de escravização dos africanos no Brasil. Sendo altamente lucrativo, os traficantes de escravos comercializavam os africanos como se fossem mercadorias, obtidos por diferentes meios e de várias tribos do continente. A maioria dos afrodescendentes na Bahia é proveniente dos escravos que originalmente viviam na cidade de São Jorge da Mina, na Guiné, onde eram submetidos a trabalhos nas minas. O tráfico de escravos era autorizado pela coroa portuguesa, que não apenas tolerava, mas também taxava essa prática, estimulando-a. Outra região que fornecia um grande contingente de escravos para o Brasil era o Reino do Congo, que continuou com essa prática por mais de 300 anos. No processo de captura e comércio de escravos, os europeus não adentravam as savanas e florestas para capturá-los, mas sim contavam com a colaboração dos próprios africanos, que frequentemente se envolviam nesse comércio, muitas vezes subjugando outras etnias em busca de supremacia. No Brasil, os negros eram amplamente utilizados nas plantações e nas tarefas domésticas. As profissões mais intelectuais e de maior prestígio na época eram predominantemente exercidas por cristãos novos, que incluíam judeus e muçulmanos convertidos ao cristianismo para evitar a perseguição da Inquisição.
Durante o período da União Ibérica, que foi a união das monarquias de Portugal e Espanha entre 1580 e 1640, houve uma certa flexibilização na vigilância e controle sobre as capitanias hereditárias. Os escravos africanos também perceberam essa mudança e, consequentemente, começaram a ocorrer os primeiros movimentos de fuga em direção às matas e regiões mais distantes do litoral brasileiro. A partir de 1588, começaram a se reunir em aglomerações populacionais chamadas mocambos. Nessa época, surgiu a figura do capitão do mato, responsável por perseguir os escravos fugitivos. Em 1606, um grupo de escravos vindos de Angola conseguiu escapar de fazendas na capitania de Pernambuco e tentou se estabelecer na região, o atual estado de Alagoas. Essa área era montanhosa e selvagem, situada na Serra da Barriga, onde eles fundaram um mocambo que se tornou famoso entre os escravos, sendo chamado de Angola Janga, que deu origem ao famoso Quilombo dos Palmares. Logo nos primeiros anos de sua criação, o Quilombo de Angola Janga começou a enfrentar desafios, uma vez que os negros invadiram as fazendas da região em busca de libertar escravos, apropriar-se de armas, alimentos e ainda raptar mulheres. Isso ocorreu devido à escassez de mulheres no Quilombo, resultando em casamentos entre os negros e as nativas daquela área. O interesse de outras nações, especialmente da Holanda, começou a ser despertado devido à crescente prosperidade da produção de açúcar no Brasil. A Holanda planejava invadir a região nordeste do país a fim de se apropriar da significativa zona produtora de açúcar. Em 1630, os holandeses concretizaram sua invasão e assumiram o controle do litoral de Pernambuco, bem como das áreas produtoras de açúcar no nordeste do Brasil. A partir desse momento, a região passou a ser denominada de Nova Holanda. Durante esse período, o Quilombo de Angola Janga já desfrutava de ampla notoriedade entre todos os habitantes da capitania de Pernambuco. Existem numerosos documentos preservados na Holanda e em Portugal que se relacionam com esse capítulo da nossa história, os quais necessitam de tradução e análise. Contudo, os investigadores brasileiros frequentemente enfrentam carências de apoio financeiro para custear essas pesquisas. Isso resulta em uma situação na qual nossa história e cultura padecem com essa negligência. No final do século XVII, cerca de 40% de toda a população escravizada global estava no Brasil, sendo a maioria esmagadora composta por escravos. É nesse período de nossa história que surge uma figura notável, embora pouco conhecida pelos brasileiros. Ela foi a mulher mais significativa no contexto do Quilombo dos Palmares. A figura histórica frequentemente associada à criação do Quilombo dos Palmares foi a princesa Aqualtune. Ela é creditada com a liderança na fuga de escravos para o Quilombo após ser enviada ao Brasil como prisioneira como punição por sua participação na Batalha de Ambuíla entre o Reino do Congo e Portugal. A Batalha de Ambuíla foi um conflito significativo ocorrido em 1665 entre as forças do Reino do Congo e as forças coloniais portuguesas em Angola. A batalha fazia parte dos conflitos que ocorreram durante o período em que Portugal buscava expandir sua influência e controle sobre territórios africanos. Na Batalha de Ambuíla, as forças do Congo, lideradas pela princesa Aqualtune, enfrentaram as tropas portuguesas. Aqualtune foi capturada pelos portugueses como prisioneira após a derrota na batalha. Nesse confronto, o pai de Aqualtune, o rei do Congo na época Antônio Mvita, foi morto. Após a batalha, a cabeça do rei foi enterrada com cerimônia pelos portugueses na capela de Nossa Senhora de Nazaré, situada sobre a Baía de Luanda, e a coroa e o cetro do Congo foram enviados para Lisboa como troféus.
De acordo com registros daquela época, as tropas portuguesas ceifaram a vida de mais de 100 mil congoleses. Além disso, aprisionaram membros da realeza do Congo e seus oficiais, que foram posteriormente vendidos como escravos, foram encaminhados ao porto de embarque e dali seguiram uma desumana jornada em direção ao nordeste do Brasil. Alcatune era mãe de Gangazumba, Gana e Sabina. Sabina viria a ser mãe de Zumbi, o grande líder dos Palmares. Durante essa travessia pelo Oceano Atlântico, Alcatune, que já deveria ter atingido a idade de 47 anos, sofreu inúmeros ataques, abusos sexuais por parte dos marinheiros. Ao chegar ao porto do Recife, em Pernambuco, Alcatune e seus filhos foram adquiridos por um engenheiro em Porto Calvo, Alagoas. Alcatune, uma mulher de notável beleza e distinção, foi comprada para trabalhar como escrava e desempenhar funções reprodutivas. Quando chegou a Porto Calvo, teve que casar com um escravo da fazenda, com o propósito de procriação. Ela chegou ao Recife em 1597, mesmo ano em que um grupo de 40 negros fugidos chegou à Serra da Barriga, formando o primeiro núcleo do que seria o Quilombo dos Palmares. Foi nessa região que ouviu os primeiros relatos sobre um reduto de africanos livres e decidiu comandar uma fuga com destino a esse quilombo. Alcatune e seus aliados planejaram a sua fuga, quando se encontravam em uma plantação de cana. Na sua companhia estavam seus filhos e outros membros da sua etnia, que se embrenharam na densa mata daquela região. Foi nessa direção que Alcatune se encaminhou durante a sua audaciosa fuga do engenho de Porto Calvo, em 1666, liderando um grupo de aproximadamente 200 escravos que se juntaram a ela. É altamente provável que alguns destes escravos já tivessem combatido ao seu lado na guerra no Congo. Ao alcançar o quilombo, Alcatune foi prontamente reconhecida e acolhida com honrarias. Concederam-lhe o direito de estabelecer o seu próprio território no quilombo. A partir desse momento, sua influência na vida da considerável comunidade negra tornou-se cada vez mais marcante. Alcatune desempenhou um papel essencial na fundação do Reino de Palmares. Posteriormente, ela foi eleita a primeira governante do Reino de Palmares. Os moradores do quilombo destacavam-se como agricultores exemplares. Suas atividades incluíam o cultivo de diferentes safras agrícolas, criação de gado, avicultura, bem como a produção de óleo de coco, aguardente e artesanato em palha. Em grande parte eram autossuficientes, atendendo plenamente às suas necessidades de subsistência. O excedente da produção do quilombo era hábil e estrategicamente comercializado nas vilas vizinhas. Nessas localidades, esses produtos eram trocados por sal, armamentos, ferramentas, roupas e outros bens, resultando em uma próspera atividade comercial. Por volta de 1670, o Quilombo dos Palmares era habitado por cerca de 50 mil pessoas, divididas em 11 mocambos autônomos. O Mocambo dos Macacos se destacava como a capital do reino, com aproximadamente 1.500 residências e 8 mil habitantes. O quilombo contava com medidas defensivas, incluindo uma dupla cerca de madeira e torres de observação estrategicamente posicionadas. Além disso, nos arredores, existiam dezenas de armadilhas, sobretudo fossos com estacas escondidos por palha. O Mocambo do Amaro abrigava cerca de 5 mil habitantes, sendo o campo de Sucupira o centro do poder militar e do conselho dos líderes do quilombo. Aqualtune morreu em 1677, em circunstâncias nunca oficialmente confirmadas. Devido à tradição oral, há especulações sobre se sua morte ocorreu por causas naturais ou em uma emboscada. Gangazumba, filho de Alquatune, nascido no Congo em 1633, assumiu o trono do Reino de Palmares aos 38 anos de idade, tornando-se o segundo monarca. Seu reinado perdurou por 8 anos, iniciando em 1670. Sob o comando de Gangazumba, o Quilombo dos Palmares enfrentou diversos ataques, incluindo um liderado pelo sertanista Fernão Carrilho.
Carrilho adotou a estratégia de atacar os mocambos dos líderes quilombolas. No conflito, Gangazumba sofreu várias baixas, de seus combatentes como a de seus 3 filhos. Diante dessa perda, Gangazumba decidiu aceitar negociações com o governo de Pernambuco. No início de 1678, o governador Pedro de Almeida propôs um acordo de paz a Gangazumba. Esse acordo não foi uma unanimidade entre os quilombolas. Parte dos moradores decide abandonar o quilombo, enquanto outro grupo permaneceu. Assim, a liderança agora é assumida pelo sobrinho de Gangazumba, Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi o último líder do quilombo e também o de maior relevância histórica. Ele nasceu por volta de 1655, no Quilombo dos Palmares, na capitania de Pernambuco, situado na região da Serra da Barriga. Era filho de Sabina, assim neto de Aqualtune. Aos 6 anos de idade, Zumbi foi capturado durante uma expedição liderada por Brás da Rocha Cardoso, nas terras de Angola Janga. Ele foi conduzido para a paróquia de Porto Calvo, onde ficou sob os cuidados do padre Antônio Melo, encarregado de sua educação. Nesse período, Zumbi foi batizado e passou a ser chamado de Francisco. Ele dominava a língua portuguesa e o latim. Contudo, ao completar 15 anos, optou por fugir e regressar ao Quilombo de Palmares. Em Palmares, Zumbi desenvolveu rapidamente suas habilidades de combate e, por volta dos 20 anos, desempenhou um papel crucial na resistência contra a expedição liderada pelo sargento Manuel Lopes em 1675. Sua coragem e liderança começaram a se destacar, consolidando-o como uma das principais figuras do quilombo. No comando de Gangazumba, os quilombolas enfrentaram várias expedições para destruir Palmares. No enfrentamento contra as tropas portuguesas, várias vidas foram tiradas, e em 1678, com muitas perdas, Gangazumba aceita o acordo de paz do governador da capitania de Pernambuco, Pedro de Almeida, um acordo que Zumbi não concordaria. Conforme os termos desse acordo, os nascidos em Palmares, somente esses, seriam considerados livres. Os escravos fugidos deveriam ser entregues. Aqueles que aceitassem o acordo mudariam-se para Cucaú, uma região fora dos limites de Palmares. Não poderiam aceitar mais novos escravos fugidos. Deveriam reconhecer a soberania do rei de Portugal e viver como seus súditos. Ao chegar no Vale do Cacaú, Gangazumba percebe que foi enganado. As terras não eram boas para o cultivo e os moradores não teriam direito a circular livremente, além de estarem sendo constantemente vigiados sob intensa repressão. O líder eventualmente falece anos mais tarde, sem alcançar notáveis realizações como anteriormente. Sua morte ainda gera polêmicas, pois não se tem certeza se Gangazumba foi morto pelos portugueses ou por um aliado de Zumbi. Há também defensores da teoria de que o líder teria cometido suicídio. Essa incerteza continua. A mais aceita é que ele teria sido envenenado por homens de confiança de Zumbi dos Palmares. Com a morte de Gangazumba, seu sucessor veio a ser seu irmão Gangazona, num reinado que durou apenas 1 ano, até que Zumbi assumiu o trono de Palmares. Não há registros ou detalhes sobre a história de Gangazona. Todos aqueles que se estabeleceram no Vale do Cucaú foram recapturados e distribuídos entre os senhores de engenho da região. Aos 25 anos de idade, Zumbi foi aclamado o rei de Palmares em 1680. Devido ao constante estado de guerra que assolava o quilombo, Zumbi instituiu um regime rígido. Nesse sistema, todos os direitos da população eram ditados por ele e ninguém tinha permissão para deixar as terras do quilombo sem sua autorização. Aqueles que desafiavam essas regras eram sujeitos a punições rigorosas. Quando o tio de Zumbi, Gangazumba, aceitou o acordo de paz proposto pelo governador da capitania de Pernambuco,
Pedro de Almeida, Zumbi recusou o acordo e optou por continuar a luta e ficar em Palmares. Durante 14 anos de reinado, Zumbi comandou Palmares contra as forças portuguesas e seguiu contrariando todos os termos do acordo proposto. Zumbi era casado com Dandara e tiveram 3 filhos, uma figura também importante de Palmares. Dandara dominava técnicas da capoeira e lutou ao lado de homens e mulheres nas muitas batalhas consequentes a ataques a Palmares. Ela teria se juntado ainda menina ao grupo de pessoas negras que desafiaram o sistema colonial escravista por quase um século. Dandara participava também da elaboração das estratégias de resistência do Quilombo. Ela, ao lado de Zumbi, teria sido contrária ao pacto com o governo por entender que se tratava de um acordo que não previa o fim da escravidão. Zumbi conseguiu derrotar todas as expedições enviadas a Palmares entre 1680 e 1691, tornando-se temido e respeitado. Em 1691, o novo governador de Pernambuco, Souto Maior, organizou um exército para acabar definitivamente com o Quilombo dos Palmares. Jorge Velho, sobrinho do renomado sertanista e bandeirante Domingos Jorge Velho, foi contratado para liderar a investida contra o Campo dos Macacos na Serra da Barriga. Com experiência em liderar grandes expedições contra índios e quilombolas, Jorge Velho contou com o apoio de um contingente de soldados comandados pelo capitão-mor Bernardo Vieira de Melo, também um destacado bandeirante. Estima-se que o número total de homens envolvidos nesse ataque tenha sido cerca de 8.000. Essa foi a maior operação militar da época colonial. Jorge Velho e Bernardo Vieira lideraram as tropas, cercaram o Mocambo e montaram uma barricada com 600 metros de comprimento na frente das 2 entradas no Morro dos Macacos. Isso fez com que eles pudessem manobrar os canhões. No dia 6 de fevereiro de 1694, após um cerco de 3 anos, o Mocambo dos Macacos, que servia como a capital do Reino dos Palmares, foi finalmente destruído. Diante das circunstâncias, Zumbi dos Palmares e outros guerreiros preferiram a morte a serem capturados pelos inimigos, lançando-se das montanhas. Assim morreria Dandara e outros guerreiros. Zumbi sofreu ferimentos, mas conseguiu escapar para a Serra dos Dois Irmãos, onde se uniu a um grupo de quilombolas que haviam sobrevivido ao ataque. Ali, ele liderou uma resistência que perdurou por mais de 1 ano. Entre os negros capturados em Palmares estava Antônio Soares, um quilombola que foi submetido à tortura. Mediante a promessa de libertação, ele revelou o esconderijo de Zumbi. Sob o comando do capitão Furtado de Mendonça e a partir das informações obtidas por meio da tortura de prisioneiros, Zumbi foi descoberto em seu esconderijo, acompanhado por outros 20 guerreiros. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi, então com 40 anos, foi assassinado. Seu corpo foi enviado para Porto Calvo, onde teve a cabeça decepada, salgada e enviada para o governador em Recife. Sua cabeça ficou sendo exibida no pátio de uma igreja, no alto de um poste, até a sua completa decomposição. Assim tem o fim do último rei de Palmares. A resistência dos quilombolas no território de Palmares ainda não havia chegado ao fim. O Quilombo de Palmares continuou a resistir a diversas outras expedições, mantendo sua luta até 1716, quando seu último Mocambo foi destruído e, finalmente, o Quilombo se desfez. A abolição da escravidão no Brasil foi oficialmente em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel. Para muitos houve uma abolição incompleta. Condições para uma inserção digna da população negra na sociedade brasileira após a abolição não existiu.
Uma população recém-saída da condição de escrava não tinha acesso a terras, um recurso importante para que as famílias iniciassem uma nova vida. Em 1971, um grupo de jovens negros de Porto Alegre, estudando a história da luta de seus antepassados, questionam a legitimidade do 13 de maio e propuseram o 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, para destacar o protagonismo na luta pela liberdade dos ex-escravizados, um marco na formação dos movimentos negros e fundamenta a origem do Dia da Consciência Negra. Com a redemocratização do Brasil, a Constituição de 1988 foi a primeira a incluir o racismo como crime inafiançável, imprescritível e passível de pena. E legislações como a Lei 7.716, de 1989, na forma desta lei, serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E a Lei 10.639, de 2003, torna obrigatório no ensino fundamental e médio, nos estabelecimentos públicos e privados, o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. E com a Lei 12.519, de 2011, é intitulado o 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Se gostou, deixe seu like para ajudar o nosso trabalho e compartilhe sua opinião sobre a importância do Dia Nacional da Consciência Negra. Obrigado por ficar até aqui e paz a todos.